Olá, vamos trabalhar com mais um short vídeo inserido no nosso Manual de Ética Profissional do Advogado, agora trabalhando com um tema extremamente importante que é o das infrações e das sanções disciplinares. Questão importante envolvendo as infrações e as sanções disciplinares diz respeito a como é que você vai memorizar, por exemplo, para uma prova, para o seu exame de ordem, as hipóteses de sanções disciplinares e quando é que cada sanção disciplinar será aplicada. Veja aí na tela comigo. Regras para memorizar as sanções cominadas às infrações disciplinares. Esse tema vem lá no nosso capítulo 12, quando trabalhamos com processo disciplinar. Nesse short vídeo número 13, eu inicio aqui falando a você sobre quais são as sanções disciplinares. E nós temos a censura, a suspensão e a exclusão, com hipóteses expressamente previstas no Estatuto da OAB. A censura, é importante você saber, que ela é uma sanção residual. Ela só será aplicada quando não for possível suspender o advogado ou excluir o advogado. Não sendo admissível nem a suspensão nem a exclusão de um advogado, ele será punido com censura. Por isso que eu denomino a censura de uma sanção residual. Não cabendo suspensão ou exclusão de um advogado, ele será condenado, caso cometa uma infração disciplinar, à pena de censura. Agora, importante aí para fins de memorização é que você saiba algumas regrinhas envolvendo a suspensão e a exclusão. E na nossa obra eu detalho bastante para você quais são as dicas de memorização. Mas basicamente, para você se lembrar da suspensão, você tem que saber que a suspensão será imposta em hipóteses envolvendo dinheiro e também numa siglazinha que eu bolei, que é a sigla Recife. Voltando aqui comigo. Se você pegar o rol do artigo 34 do Estatuto da OAB, ele é composto por 29 incisos. E o artigo 34 do Estatuto da OAB nos traz as infrações ético-disciplinares. Então, vem lá, constitui infração disciplinar. Temos 29 incisos. Esses 29 incisos são distribuídos da seguinte forma. 17 incisos ensejam a aplicação da censura, são os incisos 1 a 16 e 29 do artigo 34 do Estatuto da OAB. 9 incisos desafiam a aplicação da suspensão, é o artigo 34, incisos 17 a 25 do Estatuto da OAB. E 3 incisos desafiam a aplicação da pena de exclusão, artigo 34, incisos 26 a 28 do Estatuto. Então nós distribuímos dessa forma. A censura tem 17 hipóteses de cabimento, a suspensão tem 9 hipóteses de cabimento e a exclusão tem 13 hipóteses de cabimento. Somando tudo isso, 29 incisos. Pois bem, acabei de falar para você que a censura é uma sanção residual. Sempre que não for cabível suspensão e exclusão, cabe censura. Então, deixa de lado, deixa num compartimento da cabeça isso, guardado. Não precisa decorar censura. Mas é bacana você saber, numa prova, por exemplo, quando é que cabe suspensão e exclusão. No tocante à suspensão, veja aí na sua tela. Minha dica número 1. Dinheiro. Precisamente o artigo 34, incisos 18, 19, 20, 21 e 23 do Estatuto da OAB, todas essas hipóteses se referem a grana, a dinheiro. Advogado que deixar de pagar contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, advogado que não prestar contas ao cliente de quantias recebidas, advogado que se locupletar à custa do cliente. Enfim, as hipóteses dos incisos 18, 19, 20, 21 e 23, todas elas dizem respeito a dinheiro. Então fica a minha dica número 1 aqui a você. Infrações éticas referentes a dinheiro desafiam a aplicação da suspensão. E a minha dica número 2 envolvendo a pena de suspensão é a sigla Recife, que diz respeito ao artigo 34, incisos 17, 22, 24 e 25. O que é esse Recife? É a sigla para retenção abusiva ou extravio de processos. Retenção abusiva ou extravio de processos. O advogado que reter abusivamente ou que extraviar autos recebidos com vista ou em confiança será condenado à pena de suspensão. O que mais? A letra C é de conduta incompatível. Advogado que mantiver uma conduta incompatível com a advocacia, prática reiterada de jogo de azar não autorizado, embriaguez ou toxicomania habituais,
Incontinência pública escandalosa são condutas incompatíveis que ensejam a suspensão. A letra I de Recife é de inépcia profissional. Tudo isso vem explicado detalhadamente no meu livro, tá? Só estou colocando aqui para você de maneira rápida. I de inépcia profissional, advogado que incidir em erros reiterados que evidenciem a sua inépcia profissional. E a letra F de Recife é de fraude, advogado que se envolver com fraude à lei ou que auxiliar cliente a fraudar a lei. Voltando aqui comigo. Então, 2 dicas para memorização das 9 hipóteses de suspensão. 5 hipóteses de suspensão de um total de 9 tem relação com dinheiro. 4 hipóteses, Recife. Retenção abusiva ou extravio de processos, conduta incompatível, inépcia profissional e fraude. E agora, a nossa dica para exclusão. São apenas 3 hipóteses de exclusão, veja aí na sua tela. Minha dica para exclusão é você decorar a sigla CIF. Tem relação com os incisos 26 a 28 do artigo 34 do Estatuto. Letra C, de crime infamante. Advogado que praticar crime infamante. Letra I, de inidoneidade moral. E letra F, de falsa prova de requisitos para inscrição na OAB. Se um advogado, por exemplo, fajutar um diploma para conseguir obter a sua inscrição na OAB, a consequência será o cancelamento da sua inscrição em razão da aplicação da penalidade de exclusão. Voltando aqui comigo, então lembre-se da sigla CIF. Advogado excluído, CIF. Crime infamante, inidoneidade moral e falsa prova ou falso requisito para obter a inscrição na OAB. E com isso, nós concluímos mais um short vídeo. Demais detalhes, obviamente, envolvendo o tema infrações e sanções disciplinar, consulte na nossa obra de ética profissional do advogado. Obrigado pela atenção, forte abraço, até mais.